Meus amigos, eu gosto muito desse assunto porque eu adoro quando a gente vai assim para o lado humanizado do jogo. E olha assim que eu me amarro em tática, me amarro em estatística, mas eu não sou doido, né? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área e nada mais. Vamos falar de Renato Gaúcho, Luan, gestão de pessoas, liderança, domínio de grupo e o lado humano do futebol. Eu falei na abertura que eu adoro números, estatísticas, tática, porque a gente fala de um jogo. O jogo é jogado. Só que o jogo é jogado por pessoas que executam estratégias, táticas, pessoas que geram números. Esses números nos ajudam a, depois dos jogos, entender o que aconteceu, por quais razões, por onde, com quais motivos. Mas é óbvio que o jogo envolve a parte física, a parte técnica, a parte tática e, obviamente, a parte mental. O atleta profissional, ele fundamentalmente, eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, inclusive, a grande diferença de um atleta profissional para o atleta amador ou para o cara que nem atleta é a cabeça. O talento, ele muitas vezes é espalhado aí por pessoas que, por não terem a obsessão ou a cabeça, ou a parte mental, ou esse ajuste entre o seu talento e a sua capacidade de resiliência, de resistência, de ressignificar várias coisas, muita gente fica pelo meio no caminho ou nem entra no caminho. E o atleta profissional, ele fundamentalmente é um cara com uma capacidade mental muito diferente, de transformar dor em rendimento, de transformar aquele talento em repetição, em treino, em resultado. Então, fundamentalmente, o esporte de alto rendimento é feito de atletas mentalmente muito capazes, que por conta da sua mente preparam o seu corpo e aí colocam o seu talento em jogo. Então, é óbvio que a parte tática do jogo, ela é muito importante. Você organizar o jogo é fundamental. Um jogo desorganizado, ele tende a dar errado. Um jogo fisicamente mal preparado tende a dar errado. Mas um jogador taticamente muito pronto, fisicamente muito pronto, mas mentalmente destroçado, não vai conseguir render. E aí, nesse ponto, é muito importante falar da entrevista do Renato, em que o assunto era Grêmio, mas acabou virando Luan. E o Luan, hoje, no Corinthians, recentemente sofreu uma violência absurda com torcedores de uma organizada do Corinthians invadindo o motel onde ele estava e tirando ele à força de dentro do quarto, com agressão, com ameaça, com xingamento. Um caso que repercutiu muito e que mostra os limites, né? Como a gente está muito próximo de uma tragédia que acho vai ser uma tragédia anunciada. O jogo cada vez mais passional, as redes sociais, a facilidade de comunicação tem exposto cada vez mais os jogadores e mostrado um lado muito feio do futebol. Violência no futebol não é recente, a gente viu explodir no Brasil, principalmente ali a partir da metade dos anos 90, né, briga entre torcidas, mas a questão de perseguição a jogadores, a cobrança, muitas vezes violência contra jogadores, ameaça, a coisa vai escalando de uma maneira e chegou num nível muito perigoso com o episódio do Luan. E perguntado sobre o assunto, o Renato, que foi o comandante da melhor versão do Luan, o Luan campeão olímpico, o Luan campeão da Libertadores, o Luan que algumas pessoas queriam ver na seleção brasileira, né? Que se preparou para a Copa de 2018. Este melhor Luan esteve sob o comando do Renato. E o Renato falou sobre esse assunto, perguntado, obviamente, do interesse do Grêmio, porque muitos torcedores falam, né? Pô, volta para cá, Luan, ou vem ser feliz no Grêmio e tudo, mas assim, o Luan hoje é um jogador que não está em atividade, que não mostra nenhum comprometimento com a sua carreira e um jogador caro. Ou seja, é um negócio muito arriscado. Mas se tem um lugar que poderia salvar o Luan, é o Grêmio. E se tem um treinador que poderia salvar o Luan, é o Renato. Então a gente vai ouvir aqui o que o Renato falou, ou vai relembrar o que disse o Renato, porque tem muitas coisas interessantes no que ele falou aí. Dá para a gente fazer uma avaliação macro de tudo o que disse o Renato sobre o Luan,
mas esquecendo que é o Renato, esquecendo que é o Luan, o que foi dito aqui serve para muita gente. E aí eu queria fazer um link, inclusive, com um dos melhores seriados que eu assisti nos últimos anos, que chama Ted Lasso, tá na Apple TV, e fala sobre um treinador de futebol que não entende nada do jogo de futebol, mas entende tudo de pessoas e de liderança. E aí como isso é transformador num ambiente, capaz, inclusive, de superar a falta de conhecimento do treinador do esporte que ele está treinando. Não é o caso do Renato, que entende muito de futebol. Eu tenho várias restrições a coisas que o Renato fala ou ao personagem Renato Gaúcho, mas nesse episódio, assim, eu acho que ele foi 100% sensível e correto do começo ao fim. Comigo aqui, ele fazia algumas coisas comigo aqui que ele está fazendo em São Paulo. Mas era o primeiro a chegar para o treino, um dos últimos a ir embora, e rendia dentro do campo. Então, muitas vezes, o treinador, em primeiro lugar, tem que entender de futebol. E do lado, ele tem que ser um grande gestor. E muitas vezes psicólogo. E muitas vezes o pai do jogador. E muitas vezes um amigo. Muitas vezes tem que oferecer o ombro, fazer carinho no jogador, para ter o jogador. O que é feito ou não no Corinthians não é problema meu. Comigo, o Luan rendeu e rendeu muito. Após o jogo do Bahia, eu conversei bastante com o Guerra no vestiário e troquei algumas ideias, inclusive de trazer o Luan de volta. Eu tenho conversado com o presidente, tenho trocado algumas ideias. O Renato deixa muito claro aí que gostaria de ter o Luan de volta, falou com o presidente do clube, comigo se for aqui, viável, o Luan volta ao time do Grêmio. E acho que num primeiro momento o torcedor gostaria de ver o Luan no time. Porque entende que ali tem ótimas memórias, tem um cara que foi o melhor jogador de uma Libertadores, foi decisivo para um título de Libertadores do Grêmio, e beleza, depois saiu com alguns arranhões, com algumas rusgas, mas fica uma memória e fica ali um fio de esperança de algo que poderia se reconectar. A culpa do que está acontecendo, ou a culpa do Luan ter sido escanteado, do Luan hoje receber o salário e não jogar, ela fundamentalmente é do próprio Luan. Ok. Mas daí a você ter um culpado e não buscar nenhuma solução, são outros 500. É um ativo caro, é um jogador de talento e que, ok, eu entendo o torcedor do Corinthians se sentir desrespeitado, entender que existe uma crise que é muito maior do que o Luan, é uma crise institucional administrativa enorme e que talvez o torcedor veja ali no Luan a representatividade dessa falta de compromisso. Ok, nada justifica o que aconteceu com o Luan, nada justifica as ameaças que um jogador de futebol recebe, nem agressões, nada. E tudo isso mostra que o Luan tem todos os seus erros, e tem erros que o Renato lembra, já tinham sido cometidos no próprio Grêmio, e o Renato, à época, falou sobre isso. A reta final do Luan no Grêmio, ou meses antes do Grêmio do Luan sair do Grêmio, o próprio Renato já tinha falado sobre questões de compromisso e não sei o quê. Então, assim, já tinham problemas do Luan atleta no próprio Grêmio. Só que existia um ambiente e uma liderança que talvez compreendesse melhor isso, administrasse melhor isso e conseguisse, ainda assim, motivar o Luan a, com todas essas questões, render. Num time que jogava para ele, que dava total liberdade ao Luan, que é um jogador que começou tarde, é um jogador que apareceu tarde, é um jogador que não teve base no futebol de campo, é um cara que, quando subiu profissional, por exemplo, quando chegou no Grêmio, não sabia nem a posição que jogava. Foi tudo muito rápido na vida do Luan. O Luan teve uma vida de enormes dificuldades lá atrás, como milhares de outros jogadores de futebol. Nem todos viram garotos problema. Nem todos viram. Outros guardam, outros canalizam, mas a construção do jogador de futebol no Brasil, ela é muito peculiar, ela tem questões sociais muito íntimas, muito profundas aí. E quando o Renato fala que muitas vezes o treinador tem que ser pai, tem que ser amigo, tem que cuidar do cara, ele está fazendo uma análise, talvez sem querer, social do cenário do futebol brasileiro, que é muito precisa. Vários jogadores crescem, às vezes sem pai, longe do pai, com o pai que não reconheceu, ou com o pai que negou a sua existência, ou um pai que morreu cedo, que é o caso do Luan.
né? Ou pai com problemas enormes, ou problemas familiares muito profundos. E isso tudo, óbvio, que afeta o jogador de futebol. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, que também teve uma infância traumática, que também teve uma juventude com várias questões, encontrou no Alex Ferguson essa figura paterna e de cuidado, e ele fala isso várias vezes. Talvez se o Cristiano tivesse caído nas mãos de um outro treinador, o destino fosse diferente. Ah, mas o Cristiano daria certo com qualquer um, o Cristiano é talentoso, o Cristiano é isso, o Cristiano é aquilo. Não dá pra gente saber. O Romário, por exemplo, é um cara que encontrou no Cruyff, no Barcelona, essa compreensão, essa empatia, esse cara com uma sensibilidade de entender, putz, a gente tem um jogador especial aqui, eu preciso fazer algumas concessões e entender que assim, é um grupo plural. Um time de futebol é absolutamente heterogêneo. E se você não fizer essas adaptações, essas concessões, você vai perder o todo inteiro. E aí não adianta você ser o maior gênio da tática que existe, você ter o melhor preparo físico, não vai rolar, porque não vai ter conexão. A teoria não vai ser levada para a prática, o cara talvez não consiga absorver, e se absorver não consiga passar para o campo. E aí a gente está falando de um jogador. Você imagina fazer isso em escala macro. Eu tenho que fazer isso com 15, 16, 17, 20 caras que vão ser úteis ali para mim. E eu preciso manter esses caras no trilho o tempo inteiro. Assim, é um trabalho extremamente desafiador. E não é passar pano. Essa cultura paternalista que a gente tem no futebol brasileiro, principalmente, mas repito, em várias outras construções, em outros lugares, você também tem essas histórias. Aqui eu acho que é um pouco mais evidente, até pela condição socioeconômica do país que a gente vive, mas admitir que isso existe não é passar pano. Hoje, você tem uma formação de base muito melhor. Esses moleques encontram muitas vezes esse pai, esse amigo, esse tutor já na categoria de base. E eles chegam hoje muito melhor monitorados, com uma assistência psicológica, com a parte física, enfim, você tem uma equipe muitas vezes, e aí eu estou falando do premium, né? De jogadores de altíssimo nível, de grandes clubes, que é onde o Luan surgiu no Grêmio. Então a preparação hoje ela é muito melhor. Mas você ainda vai ter casos de jogadores que em algum momento se sentem perdidos, ou se sentem desmotivados, ou se sentem completamente desamparados, não do ponto de vista financeiro, a justificativa do salário eu acho pobre, eu acho rasa, eu acho ela pequena, porque trabalhadores de menos renda também passam por problemas, também sentem carência de bons líderes, também sentem carência de bons chefes, sentem às vezes carência de ajustes e de ajuda durante a sua trajetória dentro da carreira, então passam por problemas. Só que são problemas que a gente não sabe, porque não são caras famosos, não são mega salários, e você descarta muito mais facilmente, né? Um jogador que custa 800 mil por mês e tem uma multa milionária, não vai ser descartado facilmente. Então você tenta, insiste, escanteia, a história vira uma comoção nacional, vira assunto e pauta para todo mundo. Você tem um cara assim, que gere problema numa empresa e ganha um salário mínimo ou dois, você descarta, demite e um abraço. Então assim, não vai virar uma questão. Mas quantas histórias ou quantos Luans não devem ter em empresas, não devem ter em instituições, não deve ter no seu prédio. E aí é muito fácil bater no Luan. É um alvo fácil nesse momento. Difícil é fazer o que o Renato fez. Difícil é abrir o braço, que eu acho que é o que o Renato ali fez de uma maneira muito, muito sensível. E aí, quando eu falei mais cedo do seriado, Ted Lasso talvez seja uma das grandes produções que eu vi recentemente. É a história de um treinador americano e o seu auxiliar. E o Ted Lasso, assim, ele é um cara do futebol americano. O Ted Lasso é técnico originalmente de futebol americano, que é esse cidadão aí. O seriado é maravilhoso, assim, do começo ao fim. O Richmond, que é o clube em que ele comanda, é presidido por uma mulher, que também é uma personagem fantástica dentro do jogo. E o Ted Lasso, quando vai para ser um fracasso. Ele vai porque a então dona do clube quer sacanear o ex-marido e contrata um cara que vai ajudar a fundar o clube, que é a única coisa que o ex-marido ama. Só que o Ted Lasso, que não sabia disso, chega no lugar e, assim, com um espírito otimista e de liderança, de ouvir as pessoas, de acreditar nas pessoas, ele vai fazendo uma transformação dentro de um clube que era absolutamente irrelevante dentro da Premier League, um clube minúsculo, com pouco investimento, né, que não, enfim. E ele vai conseguindo tirar dos jogadores coisas que nem os jogadores sabiam que eram capazes. E, de novo, sem entender absolutamente nada de futebol, o auxiliar dele é que conhece alguma coisa, eles vão estudando e aprendendo juntos,
ele automaticamente ou rapidamente já incorpora outras pessoas que entendem de futebol dentro da sua comissão técnica, mas a grande história é a história de um líder que sabe ouvir, que sabe abraçar, que sabe amparar, mesmo quando é sacaneado, traído dentro do clube, ele consegue ter e olhar com empatia para as pessoas. E ele é um cara tão bom, ou de um coração tão bom, mas faz isso muito calculado, ele usa essa bondade para tirar o melhor dos outros, que ele vai quebrando um por um ao longo do seriado. Inclusive torcedores, imprensa, todos que eram resistentes a uma história que é altamente bizarra, né? Que é a história de um técnico de futebol americano vindo dos Estados Unidos para treinar um clube de Premier League. Mas a história ela é absurda. Ela é absurda. E aqui, mal comparando, porque o Renato jogou futebol, entende futebol, é conhecedor de futebol, por mais que eu entenda que várias vezes ele presta um desserviço quando fala, porque eu não estudo, eu estou na praia enquanto a galera estuda, e óbvio que taticamente, em termos de solução, de domínio de campo, tem treinadores muito melhores que o Renato. Mas o Renato é um cara que consegue usar esse lado do boleiro, do malandro, do paizão, né, desse tio, desse amigo, para conectar os caras e fazer primeiro com que eles acreditem no que eles podem fazer e depois em conseguir que aquilo seja repetido e replicado continuamente. E quando isso funciona, assim, os times do Renato, quando jogam bem dentro da ideia que ele gosta, são times divertidos de ver. E times que muitas vezes deram resultado. Acho que, obviamente, o melhor trabalho dele foi o trabalho do Grêmio campeão da Libertadores, mas ele fez outros trabalhos muito bons no Vasco, no Fluminense, e sempre tendo o papel de recuperar nomes. O trabalho no Grêmio acho que ficou muito marcado por isso, né? Por jogadores que ele conseguiu recuperar, que ele conseguiu trazer de volta, caras desacreditados que ele renasceu. O Luan pode ser um desses. É óbvio que o Luan tem algo que parece ali muito mais profundo, que precisaria de um acompanhamento, de um trabalho profissional, de alguém que cuidasse do Luan antes dele voltar para o campo. Porque se você contrata direto só o jogador Luan e acha que o campo vai resolver, você está expondo ele ao rendimento e às cobranças de uma competição. E aí eu não sei se você tem tempo hábil para essa recuperação. Mas se você traz, ampara, bota para treinar, mas principalmente bota para cuidar da cabeça do Luan, e quando ele estiver pronto voltar para o campo, pode funcionar. Então, assim, o Renato foi muito feliz nessa entrevista. De novo, é um cara que eu tenho várias restrições a algumas falas. Eu acho que ele passa recados muitas vezes ruins, mas esse foi fantástico. E antes de terminar, o recado que eu queria dar é para você acompanhar o SofaScore. Inclusive, se você gosta do Luan, se eventualmente ele voltar a jogar no Grêmio, você vai poder acompanhar tudo lá, os dados, estatísticas, mapa de calor, enfim, a agenda do seu clube ou do seu jogador preferido ou da sua competição. E tem uma parada do SofaScore Editor, que é um aplicativo à parte. Você baixa o SofaScore e você baixa o SofaScore Editor, que é editor que se escreve. E você pode incluir o seu campeonato no SofaScore e ficar alimentando ele com dados ali, por exemplo, o campeonato da sua empresa, o campeonato do colégio, o campeonato de futsal da sua cidade. Você consegue incorporar o campeonato dentro da mesma estrutura do SofaScore. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, você baixa o SofaScore, se diverte e um abraço, beleza? Recado dado, é nóis, tamo junto e um abraço.